Fala galera, beleza? Eu sou o Ujne, olha só, hoje nós estamos em um vídeo de pedagogia. A gente está falando de história da educação no Brasil, certo? Muito provavelmente esse vídeo tem duas partes, porque é um período longo e é um período importante, tá certo? A gente vai falar sobre a corte portuguesa no Brasil, tá? O que acontece? A corte portuguesa vai vir para o Brasil e os moldes da educação vão mudar, certo? Então esse vídeo vai ter vários tópicos importantes e você vai fazendo as suas anotações, faça o seu rascunho que eu tenho certeza que você vai conseguir absorver bastante coisa. E é um período muito importante com várias mudanças. Vamos lá! Primeiro ponto importante, a gente vai ter então a corte portuguesa no Brasil, tá certo? A corte portuguesa aí, ela vai vir, tá certo? Vai acontecer um processo de invasão napoleônica lá na Europa, em alguns pontos. A corte portuguesa vem fugida, vem pro Brasil aqui, tá certo? E ela vem com o Dom João VI, rei de Portugal, tá certo? Eles vão vir, a sede da coroa portuguesa vai ser no Rio de Janeiro, tá certo? E lá onde tudo vai acontecer, as primeiras mudanças importantes pra gente, tá? Coisa importante que a gente deve entender. Qual foi o período anterior a esse, certo? Foram as reformas pombalinas do Marquês de Pombal, tá? Se você não viu o vídeo, eu tenho um vídeo sobre o Marquês de Pombal, um vídeo anterior a esse. Vou deixar o card aqui em cima, ó. Deixa eu marcar aqui em cima em algum lugar. Depois que acabar o vídeo, clica lá e vai ver sobre quais foram as reformas do Marquês de Pombal. O que acontece é que quando a coroa portuguesa chega, muda esse formato, tá certo? Então, ela vai vir logo depois da decadência das reformas do Marquês de Pombal, tá? Que teve uma certa decadência, ela vai vir na sequência, tá? Ponto importante que a gente precisa saber. Vai acontecer uma nova estrutura na educação, tá? Por quê? Porque quando a corte portuguesa vem, acontecem várias mudanças. E acontecem mudanças muito significativas na política e assim também na educação, certo? Essas mudanças vão acontecer no reinado do Dom João VI, certo? Importantíssimo. E agora a gente vai começar a ver as características principais. Olha só que interessante. Vai acontecer então uma reorganização do ensino superior, tá certo? Porque tinha já uma espécie de ensino superior. Agora vai acontecer uma reformulação desse ensino superior. Isso vai começar lá em 1808. Por quê? Porque eles queriam se aproximar da qualidade do modelo e do esquema lá de Portugal. Então, eles tentam aplicar esse modelo e agora eles vão realmente organizar o ensino superior, tá certo? Que é um dos pontos importantes, tá? Então, a gente tem aí o Brasil como um reino, tá? Olha só, eu vou fazer uma lista agora de pontuações que foram instauradas, tá certo? Nesse governo aqui português que veio para o Brasil, tá certo? Essas pontuações todas que eu vou falar são importantes por quê? Porque elas vão contribuir para o formato da educação no Brasil, certo? Esse governo do Dom João VI aqui vai trazer para o Brasil, certo? Uma série de coisas interessantes como a abertura dos portos. Afinal de contas, a economia precisa crescer, faz a abertura dos portos e assim você tem então uma troca ali de cultura, tá certo? A abertura dos portos economicamente, culturalmente foi muito importante. A gente entende então a fundação da imprensa régia, né? Que a imprensa é uma imprensa, o jornal, né? A imprensa mesmo, onde se produz o jornal, tem a sua edição, tá certo? E ela vai ser construída lá no Jardim, ou lá no Rio de Janeiro. Vai ser construído também o Jardim Botânico, a biblioteca, o museu público e a escola de artes, tá certo? Então toda essa composição aí tá dentro daquele momento que o Brasil ainda era no esquema de reino, tá certo? Um reino ali de Portugal, tá? Bom, isso daqui é interessante porque são grandes contribuições para a cultura, tá? E tudo isso você vai ver que vai influenciando no modelo pedagógico ali do Brasil, tá? Isso é importantíssimo, certo? Bom, o que a gente vai entender agora, que a gente entende aqui no processo, certo? De evolução ali do Brasil, né? De nova composição que vem a corte portuguesa, a gente vai ver que vai surgir uma nova classe social no Brasil, vai emergir uma nova classe social no Brasil, porque o Brasil está se reorganizando. A nova classe é a pequena burguesia. Os pequenos burgueses, que são donos de pequenos comércios, fazendas, fazendeiros, pessoas de um domínio econômico um pouco mais elevado, tá certo? Esses pequenos burgueses, eles são
a nova estrutura, a nova classe que está surgindo ali no Brasil, que agora está sendo a sede de Portugal, né? Uma coisa importante também é que, lógico, surge uma nova classe, e isso vocês vão ver desde o começo, lá da educação grega, educação romana, educação medieval. Nos outros vídeos eu falo sobre isso. Isso sempre é recorrente na história da educação, que é o seguinte: surge uma nova classe social. O que vai acontecer então é que a educação vai ser direcionada para preparar, principalmente para preparar essa nova classe social para o domínio, né? Então a gente tem aí a educação agora vai começar a tomar formas e vai ser instrumentalizada, vai se tornar um instrumento para quê? Para preparar a nova classe social, essa classe média, preparar essa burguesia. Para quê? Para que eles se tornem os dominantes, os governantes, os regentes da sociedade naquele momento, né? Então você tem uma burguesia surgindo, você precisa preparar a burguesia. Então o ensino, as forças que vão ser direcionadas para construir o ensino, é para construir o ensino para essa burguesia, certo? Esse vai ser o foco aqui. Por quê? Precisamos de pessoas para administrar o país, certo? Bom, dois pontos importantes então para mostrar esse direcionamento, né? Onde o estudo estava sendo direcionado aí para a burguesia. Olha só, a gente tem em 1808 a criação de cursos, obviamente de cursos que eram acessíveis para a burguesia. A gente tem a criação do curso de cirurgia e o curso de anatomia e medicina na Bahia, o primeiro curso. E também tem um curso lá no Rio de Janeiro que vai surgir, que é o curso da Academia Real Militar, né? Estamos falando já da educação tomando formas e moldes de uma educação voltada para suprir necessidades da burguesia, certo? Que tinha aqueles objetivos que eu já falei, que é o quê? É preparar a burguesia para dominar e administrar o país, certo? Vamos lá então. O que acontece? A corte vai voltar para Portugal. Ela vai voltar para Portugal em 1821. E aí vai acontecer em 1822, um ano depois na sequência, o que? A independência política do Brasil, tá? Isso vai acontecer com o Dom Pedro I, certo? Nesse momento é importante, por quê? Porque começa o fator da independência, de novo os moldes vão mudar. Os moldes da educação vão mudar, porque vão surgir novas necessidades, tá certo? Então vai acontecer esse desligamento, esse tipo de desligamento da corte portuguesa. Agora tem ali um sistema diferenciado, e esse sistema político e econômico diferenciado vai afetar de novo a educação, certo? E aqui vai vir algumas características. Uma coisa importantíssima que você precisa saber é que vai ter uma Constituição em 1824, certo? Essa Constituição vai trazer algumas características importantíssimas, tá? Uma delas são as escolas primárias, tá? A institucionalização das escolas primárias, né? Outra coisa é do ginásio, e vai estabelecer também leis sobre as universidades. Então veja só que já está começando a colocar um corpo, uma forma no ensino aqui no Brasil naquela época do Império, certo? Bom, essas três características são importantíssimas. Só que tem um problema. Essas três características, elas não tinham uma conformidade, né? Quer dizer, a escola primária funcionava de um jeito, aí tinha o ginásio que funcionava de outro e tinha o ensino superior que funcionava de outro, né? Eles não se entendiam, não se conversavam. Era um formato meio estranho que era um problema. O que vai acontecer é que nós vamos ter aí um formato que vai ser adotado nesse período, que é um formato muito interessante. É uma forma de ensino tanto quanto primitiva que eu falo assim, de um primeiro momento de forma de ensino, sabe? Que é bem interessante, que foi o método, olha aqui, lancasteriano, certo? Do Lancaster. Lógico que se não tem, vai ter vídeo aqui no canal, provavelmente já tem, do Lancaster, se não tiver logo mais sai, certo? Do método lancasteriano. Em resumo, informações rápidas, vai surgir lá na Índia com Andrew Bell, certo? Vai levar para a Inglaterra e vai reformular esse método na Inglaterra, certo? Isso é importantíssimo. E o que é esse método lancasteriano, tá certo? É um método onde os alunos que estão aprendendo de uma forma superior, por exemplo, você tem o ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano, certo?
O cara que está no segundo ano, que já tem uma habilidade com a matéria, ele vai ensinar o cara do primeiro ano, certo? Então, quer dizer, é o método do aluno que vira professor, certo? Então, você passou por um nível superior ali, de ensino, de domínio de conteúdo, você vai aí passar e vai ajudar os alunos que estão nos níveis mais baixos, tá certo? Por quê? Porque você consegue fazer com que a educação rode de uma forma interessante assim, certo? Outra coisa importante é que você não fica à mercê de grandes formações acadêmicas, né? Professores com grandes formações acadêmicas. Isso, para um primeiro formato da educação, é muito interessante, certo? Então, esse método foi o método adotado, o método lancasteriano, certo? Bom, o que acontece então? Método lancasteriano, a gente tem Colégio Dom Pedro II, tá? Fora todas essas características que eu falei, lá da Constituição de 1824, no reinado, tá certo, da independência, a gente vai ter também o surgimento do Colégio Dom Pedro II, que é um colégio tradicional, é um colégio que vai trazer uma diferença e ele vai ser um destaque na educação, tá certo? Mas acontecem vários tipos de pontuações que vão mexer e bagunçar o sistema de educação, tá? Uma coisa importante é que vai acontecer mudanças no currículo, tá certo? Que eles vão trazer da Europa. Por quê? Porque é o seguinte, o currículo, a forma em que eles estavam trabalhando a educação, eles queriam uma educação parecida com a educação da Europa, só que essa educação não estava tão parecida com uma educação europeia como eles queriam, tá certo? Isso é muito importante, muito interessante da gente saber, tá? Por quê? Porque se muda o sistema e a gente percebe que desde o começo eles querem, né, adaptar e trazer essa cara da Europa pro Brasil, né, essa cara europeia de educação. E várias vezes isso vai falhando de vários formatos, tá certo? Nesse momento, se estabelece essa educação, só que ela também começa a ter esses tipos de problemas, tá certo? Outra coisa importante é que, por causa dessa bagunça de definição de currículo, vai acontecer, então, a queda da qualidade, tá certo? Queda de qualidade da educação de forma geral. Essa queda de qualidade aqui é o resultado de todo um formato mal desenhado da educação naquele momento, certo? Nesse governo aqui, certo, de Dom Pedro. A gente vai ter, inclusive, uma pontuação muito importante, olha aqui. Olha, esse método, né, de educação daquela época tinha algumas falhas, como, por exemplo, eles não se preocupavam com a formação científica, né? A formação científica era algo extremamente raso, tá certo? Ainda nesse momento. Você lembra que na educação lá dos jesuítas era mais ou menos assim, né? A atenção à questão científica, né, ela ainda era uma coisa muito superficial, quase não existente. Aqui continua essa questão aqui, certo? E o ensino ainda tinha uma coisa que era muito peculiar, que ele não tinha um foco nas crianças e sim nos jovens, né? Então, quer dizer, já é um ensino que não está voltado para a criança, você está pegando os jovens, tá certo? É um ensino que tem uma característica onde em pleno 1840, você não tem uma preocupação com a ciência, que já estava avançando, tá certo? Você tem uma preocupação muito híbrida, muito primitiva, muito primária, uma preocupação muito superficial, certo? E essas características foram fazendo com que a qualidade do ensino nessa época, depois da independência, se tornasse um tipo de ensino tanto quanto defasado, certo? Isso é importante a gente saber. Aí vai acontecer outra mudança no ensino. É uma loucura. Muda governo, muda formato do ensino. E nessa época mudava radicalmente, tá certo? A gente vai ter então, em 1850, a consolidação do Império, tá? O Império foi estabelecido, ele teve várias fases e ele vai se consolidando e se reestruturando, tá certo? Aqui vai acontecer o que? Uma nova fase na educação, tá? E aí em 1854 vai surgir um órgão que vai administrar a educação. O órgão era a Inspetoria Geral da Instrução Primária e Secundária no município da Corte, certo? Essa inspetoria aqui, certo, ela tinha como papel supervisionar o ensino. Então ela era um órgão que estava lá para supervisionar, para estruturar, para montagem de currículo e fazer essa inspetoria, fazer esse acompanhamento, fazer essa supervisão do ensino. Então, quer dizer, você já começa a ter um formato aqui diferente, olha só.
você já começa a centralizar a fórmula em que o ensino vai acontecer. Você já começa a supervisionar para ver se ele vai ter uma conformidade, certo? Quer dizer, vai mudando a cara do ensino aqui a partir de 1850, certo? Bom, outras coisas importantes dentro dessa mudança do ensino é que vão ficar resquícios, né, que vão ser coisas benéficas para o ensino naquele momento. A gente vai perceber que é o seguinte, o ensino aqui no Brasil ele teve grandes influências religiosas, né? Ele passou uma boa parte, o ensino aqui no Brasil passou uma boa parte do seu período sendo um ensino com características religiosas. Então a gente tem a herança dos jesuítas, dos colégios jesuítas, certo? Anteriores a esse reino e posteriores a ele, depois deles, tá certo? A gente vai ter também a contribuição dos protestantes para o formato de educação no Brasil. E também eu posso citar aqui, né, dois colégios importantes que foram resultado do sistema de educação protestante, né? Que foi o Colégio Mackenzie, extremamente conhecido em São Paulo, o Colégio Mackenzie, tá certo? Foi ali feito, teve o início em 1870, e a gente teve um em Porto Alegre, que é o Colégio Americano, que foi um pouquinho depois, foi em 1885, tá certo? Isso é muito importante. Bom, o que a gente tem então interessante é que depois de toda essa virada, no século XIX, tá certo? Aqui no Brasil, que vai de 1800 a 1900, tá? Século XIX, a gente vai ter o seguinte, uma grande gama de colégios com estruturas, com padrões religiosos, tá certo? E isso traz algumas características peculiares, tá? Naquela época, esses tipos de colégios, principalmente, traziam algumas características. Uma delas eram aí, por exemplo, a questão da falta de preocupação com a educação feminina, tá? Não tinha educação feminina. Educação feminina vai ser documentado que vai aparecer, documentado aqui 174 escolas femininas só lá em 1873 em São Paulo. Quer dizer, depois de muito tempo, tá certo? Vai ser estabelecido aí uma educação feminina e vai surgir algumas escolas, tá certo? Outra coisa importante, e aí uma coisa benéfica que vai acontecer, tá certo? Nesse período aí, desse sistema pedagógico, vai ser a reforma Leôncio de Carvalho. Essa reforma Leôncio de Carvalho de 1879, ela vai ser importantíssima para definir um novo modelo da educação. Vamos dar um pause aqui para você entender. Veja, eu estou falando um monte de informação, mas eu estou falando tudo na sequência. O que você precisa perceber? Você precisa perceber como a educação, nesse momento da vinda da corte portuguesa, foi tomando formatos diferentes. Como que ela foi se reestruturando. Veja, ela foi absorvendo as necessidades da sociedade. E a sociedade estava em grandes mudanças toda hora. Então, quando a gente chega aqui, é mais uma mudança. E pode ver que em todo o seu momento, teve o lado positivo de construção da educação e teve um lado negativo também daquele formato. Então, agora a gente está falando aqui desse período onde teve uma questão negativa, que foi as escolas com cunho religiosos, né? Tinha uma série de pontuações que eles não abraçavam, como, por exemplo, a educação feminina, certo? Mas vão acontecendo modificações ao mesmo tempo que vão dando uma cara positiva. Então, por exemplo, essa reforma, tá certo? Do Leôncio de Carvalho é importantíssima para um bom desenvolvimento. Então, olha só que interessante. Essa reforma, lógico, eu não vou expandir ela aqui, vai ter um vídeo só sobre ela, tá certo? Ela tinha como plot, como ideia principal, a liberdade no ensino, tá certo? Tem uma frase que é assim: qualquer pessoa preparada, que se sinta preparada, pode criar seu próprio método de ensino. Então, quer dizer, qualquer um que se age capaz de ensinar ao outro, pode ensinar ao outro. Cria o seu método, vai lá e aplica. Tá certo? Por exemplo, eu, né? Eu sou aqui. Eu não sou professor de um monte de matérias, mas como eu me sinto capaz de expor o conteúdo de uma forma onde eu consiga ajudar algumas pessoas a entender, beleza, temos essa liberdade. Isso aqui, o Leôncio de Carvalho vai estabelecer em uma reforma, certo? Em 1879, tá? Bom, pontos importantes dessa reforma, né? Na verdade, essa reforma vai atingir todo o ensino, tá certo? Com um decreto, né?
E o que vai acontecer é que o ensino superior, principalmente, vai ter algumas pontuações importantíssimas, né, no seu formato. Aqui separamos 3 pontuações importantíssimas do ensino superior, né, que são pontuações que essa reforma trouxe, tá certo? Primeira, liberdade de frequência, né? Agora o aluno não é obrigado a estar lá não, mas ele tem liberdade de ir ou não no curso. Detalhe importante, ele precisa justificar a sua falta, né? Mas ele não precisa estar lá e participar de tudo, tá certo? Quer dizer, ele agora é um ser responsável pela sua formação, certo? Isso aqui é muito importante. Outra coisa é ensino por matérias. Isso vem muito do iluminismo, né? Então você tem aquele bloco de conteúdos e são divididos em matérias, né? Você tem física, você tem matemática e tal, português, história, geografia, como hoje na escola, né? Então aqui era dividido por matérias e você estudava por matérias, tá certo? Outra coisa importante é escolher as matérias, porque você poderia escolher as matérias para constituir o seu curso, tá certo? Isso então é muito importante. É mais ou menos o que tá querendo acontecer aqui no Brasil em pleno 2019, 2020, certo? É uma nova forma. Então isso aqui foram mudanças importantes naquela época, certo? Principalmente voltadas ao ensino superior, tá? Questões importantes. Veja, essas modificações na educação foram todas direcionadas, certo? De uma forma muito volumosa, à educação para a burguesia, para a classe média, tá certo? Por quê? Porque era a classe média que tinha um interesse em desenvolver, em preparar, certo? A sua prole. Então, preparar a classe média, preparar a juventude da classe média para ser a classe média e continuar dominando, administrando o Estado, certo? Então, todas essas reformas foram direcionadas a esse público, a essa classe social. Isso é muito importante. Udney teve mudanças na questão para as classes pobres? Quase nenhuma, tá? O que a gente vê de vez em quando é pipocar aí iniciativas privadas, tá certo? Iniciativas de pessoas com alguma consciência social direcionada à sociedade mais pobre, à população mais pobre, e aí sim ela faz alguma articulação, abre uma escola, dá algumas aulas pontuais ali para esse público. Mas todo esse aparato, né, direcionado para a educação era 98% direcionado à educação para atingir um público que era esse público da pequena burguesia, certo? Bom, até aqui é o que nós temos sobre, então, a educação no período da corte portuguesa no Brasil, tá? No Brasil ali enquanto império, tá certo? Da corte portuguesa. Então, e um pouquinho depois. Então, quer dizer, a gente vai ter em resumo, o que a gente pode ver? Que tiveram várias mudanças, várias modificações, mas um detalhe importante é entender que a educação foi passando por momentos de abertura em um sistema de liberdade da educação, em sistema de redirecionamento da educação, e isso vai acontecer aí até, como a gente viu, a reforma, tá certo, do Leôncio de Carvalho, certo? Espero que você tenha gostado. Lembra que é o seguinte, esse vídeo é um vídeo pontual, você tem que escrever os pontinhos e você vai acabar fazendo que nem eu fiz aqui, olha que bacana. Tudo pontuadinho, tá vendo? Tópicos. Por quê? Porque são informações em sequência, tá certo? Espero que você tenha gostado. Olha só, esse vídeo ele não é sozinho, ele faz parte de uma sequência de vídeos, tá certo? Então eu vou deixar, vai aparecer aqui no final do vídeo os quadradinhos, clica no vídeo na lista de pedagogia para você acompanhar todos os vídeos, tá certo? Aqui na descrição tem o link do podcast e tem o link de livros sobre pedagogia, história da educação, didática, livros que eu indico aqui na descrição no link, compra pelo link para ajudar o canal, certo? Espero que você tenha gostado, até o próximo vídeo e até mais.